Senhor esteja conosco, Ele está sempre no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aconteceu que, subindo ao monte, Ele chamou para si e quis que vierem a Ele. E nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje estamos como igreja, nesse dia 19 de janeiro, o dia que antecede aí a festa de São Sebastião, e ainda estamos na meditação dos evangelhos, do Evangelho de Marcos. Hoje nós podemos ler e observar o Evangelho, capítulo 3, versículo de 13 a 19, onde ouvimos claramente a escolha e a eleição dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. Jesus, quando vem a este mundo, ele já vem com tudo bem planejado, inclusive a escolha daqueles que irão servi-lo. Queridos irmãos, queridas irmãs, primeiro que o convite de Jesus ele é sucinto, porque Deus entra na nossa vida pelo amor, ao contrário do inimigo que entra pelas brechas que nós damos. Então, Jesus estende o convite para algumas pessoas. Para algumas pessoas o convite é até simples, é apenas uma palavra: segue-me. Para outros, o convite é o próprio exemplo de Jesus e leva as próprias pessoas a segui-lo. Hoje estamos falando da eleição dos 12 apóstolos. Interessante porque Jesus, embora sendo filho de Deus, ele quis de pessoas humanas para ajudá-lo no plano da salvação. E diante disso ele escolhe 12 discípulos. Aqueles discípulos no qual receberam dons de Jesus. Aqueles discípulos no qual foram enviados à missão. E a esta missão Jesus lhes concedeu os dons. Expulsar os demônios, uma tarefa difícil, tendo em vista que o demônio é o autor da discórdia, é o perseguidor da igreja atual. O demônio que tenta destruir os planos de Deus. Aí entram pessoas que lutam contra isso, que lutam contra as forças do mal. São os discípulos de Jesus. Jesus também dá o dom da cura dos doentes. É incrível quando nós vimos pessoas no nosso meio que têm este dom da cura. Claro que não é a pessoa que está curando, mas é o Espírito Santo que age ali nela, que está presente com ela. E nós vimos coisas extraordinárias acontecerem, porque são discípulos de Jesus. Jesus pede então para pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele não pede para a gente pregar o Evangelho apenas para quem a gente gosta, para quem a gente entusiasma, não, mas pregar o Evangelho a toda criatura. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho é tão sucinto
que ele chega a citar para nós até mesmo o nome dos 12 discípulos, no qual nós lemos na leitura. Dentre os 12 discípulos, há também Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, como também há os traidores da igreja hoje. Não é isso? Caríssimos irmãos e irmãs, na fé que professamos em Jesus Cristo, a igreja é missionária. A igreja ela é testemunho de fé. Ela continua a zelar por aquilo que Jesus enviou, por aquilo que Jesus confiou. Quando Jesus chama Pedro, ali ele começa a fundar a religião própria, a igreja dele, e os seguidores de Pedro começam a fazer parte também desse pastoreio. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, os discípulos nos ensinam também a darmos o nosso sim. Pedro deu seu sim, Filipe deu seu sim, Mateus deu seu sim, João deu seu sim. Também chama a nós darmos o nosso sim também para as coisas de Deus. A dizermos o não para as coisas do mundo que são terríveis, que querem nos atrapalhar, que são obras do inimigo e do maligno, mas nos convidam a passarmos pela porta estreita, a porta da renúncia, onde a igreja não oferece riquezas, não oferece isso, mas ela oferece uma vida casta, uma vida mais voltada ao sacrifício, às penitências, à aproximação de Jesus. Este é o Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, dia 19. Desejo as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Os anjos do Senhor te protejam, te conduzam neste dia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não se esqueça de curtir, deposita o seu comentário. Vamos juntos evangelizar. Seu dia seja abençoado. Fique na paz. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Amém.